aos nossos irmãos que hoje estão conosco para cultuar, viemos para cultuar, para engrandecer o nome do Senhor, prestar o louvor que nós devemos ao Senhor de todo o nosso coração. Se por um acaso estiver algum visitante, nós temos visitantes. Sejam bem-vindos, nós temos aí irmã Lélia, irmã Felipe, esposa. E se tiver mais algum visitante, sintam-se abraçados pela igreja. Então, sejam bem-vindos em nosso meio, sinta-se como se vocês estivessem nas suas próprias igrejas, né? Irmão, nós vamos estar orando. Eu quero pedir. Mas eu quero pedir à irmã Solange para que esteja orando, dando início ao nosso culto. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos na Tua casa. Gratidão, Senhor, do nosso coração, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor. Te pedimos pelo culto que vai ser prestado a Ti, que seja um culto, Senhor, inspirado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, através agora, Senhor, da irmã que está dirigindo, do louvor, da palavra do pastor, que tudo, Senhor, que seja feito aqui, seja para a honra e glória do Teu nome. Nos dê, Senhor, um dia de paz, de alegria, na Tua presença, que o Teu amor reine nas nossas vidas, Senhor, a Tua paz, a Tua alegria, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos às comunicações da semana. Então, nós vamos lá na segunda-feira. Vamos lá e vamos ver o que nós temos na segunda-feira. Vamos ver hoje, né? Hoje, às 18 horas, temos a reunião das mensageiras do rei. Então, hoje às 18 horas. Não vai ter, não? Mas foi dito que às 19 horas estaríamos no culto para a apresentação da bandeira das mensageiras, às 19 horas. Bom, então vai ser às 19 horas, né? Estarão aqui às 19 horas. Não mais reunião das mensageiras do rei às 18, né, irmã? Não, às 19 horas. Às 19 horas, então. Vamos estar retificando aí. Na segunda-feira, irmão, às 19 horas, visita da MCM a senhora Aparecida Gire, casa próxima à loja Móveis Mais e Rede Farms. Eu acredito que seja a ex-prefeita, não é? Não é? Então. Mas ela foi vice-prefeita também, não foi? Então ela era vereadora também. Então, irmãos, na terça-feira, nós temos a visita dos homens, SHB, na casa do irmão do senhor Isaías, lá no bairro Pedregal, na antiga casa do irmão Adilon Vidal. Todos nós sabemos onde o irmão Adilon morou. Então, a visita vai ser ali, na casa do senhor Isaías. Ainda na terça-feira, às 19 horas, ensaio do coral infantil. Na terça-feira. Na quarta, nós temos o culto de oração. Irmãos que não têm o costume de participar do culto de oração, estejam atentos. É um culto que vai fazer você crescer, você vai aprender algo especial, né, que o pastor sempre traz para nós. E além de você entregar ao Senhor seus pedidos de oração. Então, a importância do culto de oração, né, às quartas-feiras. Na sexta-feira,
próximo à oficina do irmão Gilson, está lá a casa da dona Marília Neves. E no sábado, irmão, nós temos algo muito importante, que é o culto jovem, um intercâmbio com a PIB em Atílio Vivaca, aqui na igreja. Então, irmãos, o encontro é dos jovens, mas nós fazemos parte desse encontro. Nós somos a igreja, então os jovens contam com a participação da igreja neste encontro de jovens, neste intercâmbio. Então coloque na sua agenda e faça presente aqui, no sábado. Vamos dar uma força para os nossos jovens. Afinal, nós também somos jovens. Nós não temos 100 anos ainda, nós também somos jovens. Então vamos participar. A partir das 6 horas hoje, das 18 horas, nós teremos o bazar missionário. Nós temos a irmã Maria, né, irmã Maria? Vai estar aqui com o bazar missionário. Vamos fazer, o possível para a gente estar vendo alguma coisinha que a gente queira, para estar colaborando com o bazar missionário. Nós vamos ter agora a nossa leitura bíblica, que está lá no livro de Provérbios 19, 20 e 21. Eu vou ler o 20 e os irmãos lerão o 21, tá bom? Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, os nossos planos, irmãos, não são nada diante daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, vamos nos empenhar em deixar o Senhor fazer a vontade dele nas nossas vidas. Nós temos um momento missionário. A irmã Arminda estará fazendo um momento missionário. Irmãos, nós estamos em plena campanha de missões estaduais, Estamos falando de missões no nosso estado. E hoje, foram entregues os envelopes, para que os irmãos possam estar ofertando. E logo mais estará funcionando o nosso bazar também, que estamos arrecadando, ofertas através do bazar para essa nossa campanha de missões estaduais. Nós temos que estarmos, como sempre, atentos a essa campanha. Que muitas vezes a gente fica mais preocupado com missões mundiais, missões estaduais, mas as missões em nosso estado também é muito importante. Nós estamos falando do nosso povo capixaba. Então vamos nos despertarmos para essa campanha, para que nós possamos conseguir um alvo expressante, que Deus irá nos abençoar, irá estar tocando nos corações de cada um, que estará ofertando, e nós teremos sucesso nessa campanha também. Estou aqui com uma poesia, que fala bastante para nós sobre a nossa dedicação e estamos fazendo missões. Logo após nós estaremos recitando o nosso tema e a nossa divisa. Plante a semente. Plante a semente bendita da santa palavra de Deus. Terás recompensa inaudita quando chegares aos céus. Plante em todo o caminho, por onde que tenhas que passar. Em todo o terreno próprio, a palavra deve semear. Plante em todo o tempo, com sol, com chuva, inverno e verão. Plante orando e confiante a semente em cada coração. Plante a semente da paz, do amor, da salvação. Fale de Cristo hoje e sempre. Plante, proclame seu perdão. Plante enquanto é dia, pois a noite pode chegar
Para semear não haverá tempo, será tarde para trabalhar. Se não plantarmos enquanto é dia, né? A noite vem, aí nós não poderemos mais plantar. Plante a preciosa semente e os frutos colherás. Testemunho de Cristo em alta voz. Aí pegando um pouquinho aqui na nossa revista, cumpramos a nossa missão. Semear através do que somos, do que fazemos e do que falamos. Então nós precisamos estar pregando e falando em tempo e fora de tempo. E Deus irá completar essa obra que nós estamos fazendo. Quando nós não tivermos oportunidade de estarmos falando, vamos orar. Orar é muito bom. Deus sempre ouve e atende nossas orações. Porque às vezes nós falamos assim, não posso sair para pregar, eu não posso ir para outro estado, eu não posso ir para outro país. Mas se eu pregar, se eu orar, Deus estará abençoando também essa minha participação em missões. E ofertar, né, irmãos? Que também é tarefa nossa, que nós não podemos ir, mas nós podemos estar ajudando quem irá. Vamos recitar o nosso tema? Tem aqui? Vamos todos juntos. Anunciarei até que todos saibam. A divisa. E percorri a Jesus todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. Mateus 9:35. Convido a irmã Tângela que esteja encerrando esse momento com a oração, intercedendo a Deus pela nossa campanha de missões. Senhor Deus, nos colocamos, ó Pai, aos teus pés, ó Deus, neste momento, intercedendo, ó Pai, por todos aqueles que anunciam a tua palavra, todos os missionários, ó Pai, que nós, ó Pai, possamos ser fonte, ó Deus, de sustento para eles, ó Pai, podendo fazer as nossas doações, ó Deus, e assim, Senhor, também contribuindo para que a tua mensagem seja divulgada em toda a terra, ó Pai. Que todos os povos, todos os ouvidos ouçam a tua voz, a tua palavra, ó Deus, e que os corações sejam quebrantados, ó Pai, para entender e aceitar, ó Deus, a tua salvação. Fique, Senhor, conosco neste momento, ó Pai, capacita-nos, ó Deus, para que possamos fazer cada vez mais a tua palavra e que também, Senhor, sejamos mensageiros da tua palavra através de nossas vidas. Desde já, Senhor, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos estar cantando o hino, cantor cristão, 454. E quando cantamos esse hino, você que trouxe as suas ofertas, seus dízimos, sua vida, seus bens, queiram depositar na presença do Senhor, esteja com a oportunidade.
te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas, dos dízimos. O Senhor abençoe as mãos que ofertaram e dizimaram, e aqueles também que não hoje fizeram. Que o Senhor continue prosperando, abrindo as portas, ó Pai, trazendo soluções, ó Pai querido, abençoando e dando graça a todos aqueles, ó Deus, com o coração, Pai, espontâneo, dizendo que esse dia seja dado ao Senhor, esse momento, ó Pai, de culto que nós te prestamos. Fica conosco, Deus, ao decorrer desse dia, e que o Senhor seja o nosso padrinho, guia, o nosso orientador. Pai amado, nós te exaltamos, nós te adoramos e oferecemos ao Senhor nesta manhã nosso povo em oração, em palavras, e gestos e obras. Fica conosco, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora, chamamos o nosso Ministério de Louvor e logo após nós teremos a palavra do nosso pastor. Irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, nós estaremos dizendo que o Senhor é o nosso general e que por Ele marchamos e estaremos anunciando a palavra até que todos saibam. E nós estaremos declarando isso nesse momento, estaremos louvando com nossas palmas e exaltando ao Rei dos Reis, Senhor, Senhor. Fome, tribulação, preocupações, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nós vamos recordar essa canção e cantar com todo o nosso coração. Ei,
domingo. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos neste local de adoração, onde carinhosamente nós chamamos de Casa do Senhor. Casa do Senhor. Eu quero, antes de compartilhar a palavra com os irmãos, essa manhã, dar um recado a pedido do conselheiro dos embaixadores do Rei, irmão Jefferson. Domingo que vem, dia 16, às 18 horas, ele quer uma reunião com os meninos embaixadores do Rei. Então, meninos de 9 a 16 anos, né? A gente fala 17, mas até completar 17. 9 a 16 anos, estejam presentes aqui. Familiares aí, né, dos meninos dessa faixa etária, lembrem a eles, convidem, motivem eles a estarem presentes, porque domingo que vem, dia 16, aí no sábado seguinte, né, irmão Jefferson? Vai ser dia 22. Vai ter um encontro, a primeira reunião, um encontrão aqui dos embaixadores do Rei, a primeira reunião da nossa embaixada. Teremos outras embaixadas presentes aqui, também apoiando, participando desse evento. Então, irmãos, igreja, orem, incentivem, apoiem, estimulem os meninos, não é só para os garotos aqui da nossa igreja, tá? Assim como as mensageiras do Rei, não é só para as meninas da nossa igreja, é uma organização missionária. Então, o objetivo principal é trabalhar, sim, com os nossos meninos locais, as nossas meninas locais, mas expandir essa organização, este trabalho para a nossa comunidade de um modo geral. Sim, meu irmão. Às 19 horas, a presença das meninas, para a apresentação da bandeira e a bênção apostólica do pastor. Sim, a irmã Maria está lembrando que as meninas mensageiras, hoje à noite, no momento do culto, nós teremos um momento onde nós vamos orar, assim como nós oramos pelas nossas crianças aqui, nós queremos orar também pelas nossas meninas. Posteriormente, queremos também, da mesma forma, fazer isso para os nossos meninos. Então, você, menina aí de 9 a 16 anos, não deixe de vir no culto da noite. Muito bem, Romanos capítulo 12, verso de número 9. Romanos capítulo 12, verso de número 9. Texto que está inserido, você que é um ávido leitor e estudioso da palavra, da sua lição de escola bíblica dominical, esse texto está na leitura da semana para a classe dos jovens e adultos, e também foi lido hoje na devocional, na abertura da escola bíblica dominical pelo nosso irmão Giovanni. Então eu quero lê-lo novamente e quero trazer uma reflexão para os irmãos a respeito da importância daquilo que nós podemos tirar desse texto como conselhos práticos para a nossa vida cristã. Então, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 9. Só que antes de lermos esse texto, pode ficar sentado mesmo como você está, eu vou ler até o verso de número 21. Eu quero orar por você. Então, feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus agora fale ao seu coração, fale à sua vida mais uma vez neste dia. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui diante da presença do Senhor, Pai. Nós não queremos apenas fazer um movimento aqui nesta manhã. Nós não queremos apenas fazer, ó Pai, uma apresentação, uma liturgia. Nós não queremos apenas marcar presença aqui nesta manhã, ó Deus, e mostrar que estamos aqui, cumprindo o nosso compromisso dominical. Mas nós queremos aqui nesta manhã prestar um culto aceitável ao Senhor. Nós queremos aqui nesta manhã ouvir a Tua voz. Nós queremos aqui nesta manhã ser ministrados pelo Senhor, porque esta é a nossa necessidade. Isso é o que precisamos, Senhor. Como igreja do Senhor, como cristãos, que um dia tomamos essa decisão com o Senhor de sermos, nós queremos isso, Pai. Nós não queremos cumprir tarefas, nós queremos servir ao Senhor. E neste momento, nesta manhã, nós queremos servir ao Senhor em culto. Nós queremos servir ao Senhor em adoração. Nós queremos servir ao Senhor na nossa simplicidade. Os nossos
as nossas falhas, mas nós queremos que o Senhor, ó Pai, seja entronizado na nossa vida através das nossas ações. E nesta hora, Deus querido, nós queremos também que a Tua palavra faça sentido ao nosso coração. Por isso, Senhor, eu não sei como os meus irmãos têm lidado com a Tua palavra, Senhor, com aquilo que tem sido compartilhado, não pelo pastor Marcos, mas pelo Senhor, através deste miserável pecador que fala neste momento. Mas, Senhor, humildemente eu quero pedir ao Senhor, fala ao nosso coração, ministra a nossa vida, Senhor. Nós não queremos ser um grupo que se reúne aqui, que cumpre compromissos dominicais ou semanais. Nós queremos ser um grupo de irmãos que compreendem a igreja do Senhor, uma parte da igreja universal do Senhor, mas a igreja local, a primeira igreja batista em Jerônimo Monteiro, que se reúne verdadeiramente em comunhão e adoração a serviço do Senhor, para que o Senhor seja visto através das nossas ações, para que o Senhor seja visto através da nossa vida, para que o nosso culto chegue de forma agradável ao Senhor. Por isso, Deus querido, entra, Deus, com providência na nossa vida, porque não há perfeição nenhuma, Senhor, em nenhum de nós aqui. Ai de nós se um dia acharmos isso, ó Deus, que há perfeição, que somos melhores, que há algo em nós, ó Deus, que nos difere do outro em algo superior. Mas não, Senhor, somos todos dependentes, somos todos pecadores, somos todos errantes. Deus querido, tem misericórdia do teu povo que se reúne aqui. Não permita, Senhor, que o orgulho, não permita que a soberba, não permita que a cegueira espiritual, não permita que o desânimo, que a prostração, que a apatia nos distancie do Senhor e principalmente, ó Deus, da nossa vida de servos do Senhor, de servos uns dos outros. Não deixe, Senhor, que o pecado cegue os nossos olhos espirituais, porque a nossa batalha não é contra ninguém, Senhor. Nossa batalha é muito mais séria, nossa batalha é espiritual. É contra aquele que não nos quer aqui. É contra aquele que não nos quer nos caminhos do Senhor. É contra aquele que não nos quer adorando ao Senhor. É contra aquele que não nos quer debruçados aos pés do Senhor, na presença do Senhor, de joelhos clamando e pedindo ao Senhor: Pai, ser propício a mim que sou pecador. Deus querido, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia. Que a tua palavra, Deus, nos ajude, porque a gente precisa muito, Senhor. A gente precisa muito, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12, verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Me desculpe, irmãos, mas tem hora que é difícil estar nessa posição. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo-vos ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos,
praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de você, de vós, de nós, tenhamos paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o que, irmãos? Os primeiros capítulos dessa carta do apóstolo Paulo, ele está abordando o sacrifício de Cristo por nós na cruz, como prova do seu amor, da sua misericórdia, do amor de Deus por nós. Neste capítulo 12, ele está escrevendo sobre o sacrifício que nós devemos oferecer a Deus, como prova de gratidão, da nossa gratidão a Ele. Mas eu quero que você entenda que esse sacrifício que eu estou dizendo aqui, que nós devemos oferecer a Deus, não é um sacrifício com relação à nossa salvação. Não, nós temos que fazer sacrifícios para merecer a nossa salvação. Não, nós temos que fazer sacrifícios para viver isso que eu acabei de ler agora, que nós acabamos de ler na palavra do Senhor. Até o capítulo 11, Paulo tratou de doutrina, estava falando de questões que eram fundamentais na vida do povo de Deus. Agora ele vai tratar de assuntos éticos. O que é ética? Aquilo que vai exigir de você um comportamento. Ele vai passar de uma teologia para um ensino de vida. Ele vai passar de um ensino para o dever. E se é dever, você tem que cumprir. A palavra nunca ensina, a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente algo conhecido. Eu sei que diz isso na Bíblia, eu sei que diz aquilo outro. Não, a palavra de Deus nos ensina algo para nós praticarmos. Ninguém é obrigado. Mas ao aceitar o compromisso com o Senhor, ao aceitar viver uma vida com o Senhor, você se torna responsável de viver isso aqui com integridade. Senão, para que aceitamos? Não é a canção que nós cantamos: se não for para te servir, por que eu estou aqui? Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Por isso, quando nós assumimos esse compromisso com o Senhor, quando nós assumimos e colocamos a nossa vida diante do Senhor e falamos: Senhor, eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor, eu quero viver uma vida que seja condizente com a vontade do Senhor, eu digo para mim mesmo e estou dizendo também para o Senhor: Senhor, eu quero ser responsável com a tua palavra, eu quero ser responsável com um compromisso com o Senhor, um compromisso verdadeiro. Por isso, irmãos, não podemos ter um relacionamento vertical, ou seja, o meu relacionamento com Deus até que está legal. Não podemos ter um relacionamento vertical correto se os nossos relacionamentos horizontais, uns com os outros, estão errados. Domingo passado à noite eu falei sobre o novo mandamento. Os irmãos lembram disso? O novo mandamento sobre o amor, sobre a questão do amor, sobre a questão de servir uns aos outros, sobre a questão de estarmos uns com os outros, de amarmos verdadeiramente uns aos outros. E essa palavra também nos estimula a isso. E eu quero destacar aqui questões importantes, reforçando aquele novo mandamento de domingo passado e trazendo para nós questões importantes, trazendo para nós conselhos práticos sobre o nosso relacionamento uns com os outros, irmãos. Por isso o amor deve reger os nossos relacionamentos. Quando o pastor Marcos chora aqui, eu não sei o que você pensa a respeito disso. A Ângela aqui, ela saiu um pouquinho para pegar o que eu pedi para ela. Quando o pastor Marcos chora aqui diante desse púlpito, não é para fazer cena. Eu não costumo chorar. Eu sou aquele homem durão, né? Não tem um homem durão, não chora. Mas quando eu choro aqui, irmãos, eu choro
por esta igreja, é por vocês, porque é minha responsabilidade, me pesa sobre os ombros, quando como pastor, eu vejo que a igreja a qual o Senhor confiou a mim, a minha igreja, né, nesse sentido mais carinhoso da palavra, precisa ainda aprender, precisa ainda avançar, e eu não posso de hipótese nenhuma nesse processo, nessa construção que é constante, é diária, é real, é verdadeira, até que o Senhor venha, nós estaremos em constante processo de construção. Eu não posso negar aos irmãos nenhum tipo de informação, nenhum tipo de situação que possa lhes ajudar, que possa lhes fortalecer, que possa lhes estimular. Por isso, irmãos, nessa perspectiva do relacionamento entre irmãos, onde o amor deve reger os nossos relacionamentos, sabe por quê? Porque o amor é o sistema circulatório do corpo espiritual. Se o corpo não funciona bem, se o seu sistema circulatório não estiver funcionando bem, a igreja, o corpo de Cristo, não funciona bem se o amor não estiver regendo e fazendo esse sistema circulatório espiritual do corpo funcionar, permitindo que todos os nossos membros, todos nós, membros do corpo, funcionem de maneira saudável e harmoniosa. Então, por isso que nessa perspectiva eu quero destacar, observar aqui algumas questões importantes. A primeira delas, a sinceridade. O amor seja sem hipocrisia, não é? O início do verso 9. A hipocrisia aqui dentro desse contexto, ela era relacionada com ações teatrais. A palavra que denotava o ator naquele contexto era a palavra que, traduzindo para nós, para o nosso português, é hipocrisia. Então, o hipócrita naquela época era um ator de drama, alguém que se fazia passar num papel no palco, mas a sua realidade condicional, a sua vida não era aquela, ele era um ator, ele estava teatralizando no palco, um hipócrita, um ator. E aí, no dia a dia, aquela pessoa não era mais o ator daquela peça teatral, do drama, era o fulano, a fulana no dia a dia. Na nossa vida, na sua vida cristã, nós não podemos ser atores. Nós não podemos teatralizar nada, irmãos. Nós não podemos nos colocar numa situação como essa, por exemplo, que eu estou aqui, e ser uma coisa, no meu dia a dia eu ser outra. Ser uma coisa diante dos irmãos, para os irmãos olharem e falarem: nossa, olha como o pastor Marcos é. E a Tângela olha lá do banco e fala: ele não é nada disso aí. Isso é teatralizar. A vida cristã, irmãos, ela tem que ser sem hipocrisia. Porque às vezes a gente pode até enganar um ou outro, não é? Sim ou não? Sim. Mas a gente engana a Deus? Sim ou não? Não. Nós precisamos ter discernimento, irmãos. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. O cristão deve amar e odiar com a mesma intensidade. Você vai entender isso aqui agora. O cristão deve amar e odiar com a mesma intensidade. Em que sentido, pastor? O cristão deve apegar-se ao bem e abominar o mal com todas as suas forças. Ele deve amar o bem e odiar, detestar o mal, aquilo que desagrada ao Senhor. Ele precisa sentir aversão e repulsa por aquilo que desagrada a Deus, porque como cristãos, se nós vivemos ou vivermos situações que desagradam a Deus, nos apegando a ela, nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos teatralizando. Uma outra coisa que nós precisamos entender e aprender com esse texto é que nós precisamos ter afeição. Afeição, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Devemos amar nossos irmãos em Cristo, da mesma forma como amamos nossa família consanguínea. O apóstolo Paulo aqui está fazendo um jogo de palavras, onde esse amor aqui que ele traz para a igreja é o mesmo que você sente para o seu irmão de sangue, pelo seu pai, pela sua mãe, é o mesmo amor. Amor sem fingimento, amor verdadeiro. Mas ele te não ama, não, irmãos. Uns aos outros, não. A gente suporta, mas não ama. Amar uns aos outros é como o apóstolo Paulo estimula: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Honra é uma outra questão que nós aprendemos aqui. Nós podemos destacar honra uns aos outros, porque o amor da família cristã deve expressar-se em honra mútua
mútua, assim como é afeição mútua, ou seja, do mesmo jeito que eu te amo, como eu amo a minha esposa, eu também quero querer o bem da sua vida, da mesma forma como eu quero o bem da minha esposa. Preciso ter afeição por você, eu não posso gostar dele, não gostar dela, é só um apontamento lá, é você. Não posso gostar dela e não gostar dele. No meio da igreja, como irmãos em Cristo Jesus, onde nós, quando nos afunilamos, nós temos o Senhor como parâmetro, mas eu não gosto dele, não suporto ele, não quero ficar perto dela. Nós precisamos ter na nossa vida entusiasmo, porque no zelo não sejais remícios, sede fervorosos de espírito, servir ao Senhor. A apatia não combina com a vida cristã. O crente precisa ser um indivíduo ativo para com Deus, precisa ter zelo pelas coisas de Deus. Deus precisa ver em nós alguém com entusiasmo para servi-lo. Ser alguém que serve a Deus com fervor, ser alguém que serve a Deus com vontade, com interesse de ser, não por obrigação. Aqueles que são mornos, presta atenção, isso é muito sério. Aqueles que são mornos provocam náuseas em Jesus. É como aquela mesma semelhança, é uma semelhança com aquilo que João escreveu no livro de Apocalipse, né? Com relação à igreja de Laodiceia. Estão prestes por Deus a serem roubados. Muito sério. Muito sério. Precisamos também ter paciência, regozijados na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes. Na oração perseverante, o crente cruza, irmãos, vales de sombra da morte. Você cruza, você enfrenta batalhas, você é levado em alguns momentos para o deserto. Mas você precisa continuar sendo paciente. Paciente em que sentido? Nessa esperança gloriosa da volta, nessa esperança gloriosa do sustento de Cristo. O crente, ele se alimenta de uma viva esperança, não de uma morta esperança, de uma falsa esperança. Uma esperança que nos projeta para a eternidade, o cuidado do Senhor, o sustento do Senhor. Por isso, enquanto paciente, enquanto enfrentamos as tribulações, devemos ser pacientes com uma vida de oração e perseverança. Não sei como é que está a sua vida, não sei hoje se você está passando no deserto, né? Mas é como aquela canção do irmão Lázaro: vou passando pela prova, fazendo o que, irmãos? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto é a generosidade. Generosidade, compartilhar as necessidades dos santos. Compartilhar, irmãos, aqui, segundo o apóstolo Paulo, pode significar tanto participar das necessidades, ou seja, ajudar o irmão, a irmã está precisando de alguma coisa, dos sofrimentos também, ir lá e aí postar, demonstrar aquele ombro amigo, como também repartir recursos em algum momento de necessidade. Tem cristãos que na sua jornada cristã olham para o outro, o próximo, o seu irmão em Cristo e falam: você para mim é problema seu. Você para mim é problema seu. Sermos generosos requer de nós essa empatia, não uma apatia. Também Paulo nos estimula a sermos hospitaleiros, praticar a hospitalidade. O verso 13 fala sobre isso. Tem gente que tem um dom da hospitalidade, gosta sempre da casa cheia. Tem gente que já não tem tanto, mas temos que ter equilíbrio. Se com os necessitados nós precisamos ser generosos, com aqueles que visitam nós precisamos ser hospitaleiros. Então, se você quiser convidar o pastor Marcos em algum momento para tomar um cafezinho, fique à vontade, irei com muito prazer na sua casa, desfrutar da sua hospitalidade. Mas tem gente que é tipo como existe uma historinha, não sei se é verídica, mas é um tanto quanto engraçada, né? Mas nos faz refletir. Normalmente, muitos pastores gostam de aproveitar o domingo para visitar, fazer visita na casa dos irmãos. Aí, certa vez, o pastor foi visitar a casa de um membro da igreja, a família. Aí chegou lá no quintal da casa, está chamando, batendo palma, domingão à tarde, depois do almoço, a família acabou de comer aquela macarronada, está todo mundo estufado, aquela lombeira, preguiça, querendo dormir.
O pastor estava batendo palma. Aí a mãe, vai lá, filho, vê o que é. Aí o menino chegou ali na janela, olhou assim, voltou para dentro de casa. Quem que é, meu filho? Está lá batendo porta. Não é ninguém não, mãe, é o pastor. Ou seja, né? Tem hora que também não dá. Tem hora que há um abuso de hospitalidade. Mas devemos sim ter esse sentimento de hospitalidade. De boa vontade também, ó, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O cristão deve desejar o bem até mesmo para aqueles que lhe desejam mal. Não é pensar naquela perspectiva, a minha vitória vai ter sabor de mel. Eu tiver no palco, você vai ver. Não é nessa perspectiva. Abençoar, Senhor, abençoa essa vida. Senhor, cuida dessa vida. Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Boa vontade em olhar para todos e sentir um sentimento de que eu preciso cuidar, preciso abençoar, preciso amar. Isso exige muito, irmãos. Isso exige muito. O cristão também deve ter simpatia. Olha, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui é muito sério. O amor nunca se mantém longe das alegrias e das dores dos outros. Assim como a alegria dividida, olha, isso aqui é interessante. Assim como a alegria dividida é dobrada, também a tristeza dividida é reduzida à metade. Teve aquela experiência de, às vezes, estar triste, né, passando por uma batalha, compartilhar disso com alguém e sentir que ficou mais leve? Isso, você dividiu. Mas também, na alegria, nós devemos nos alegrar. Na alegria do outro, nós devemos nos alegrar com o outro. Existe uma frase de Geoffrey Wilson que fala o seguinte: ele alerta para o fato de que, olha só, presta atenção, é mais fácil chorar com os que choram que se alegrar com os que se alegram. Por quê? A própria natureza estimula o primeiro. Quando você vai, por exemplo, no velório, você pode nem conhecer a pessoa. Você chega lá, começa a sentir a dor daquela pessoa, você acaba chorando, sentindo aquela tristeza daquele momento. Mas olha só, a inveja pode bloquear a ação do segundo, da alegria. Você vê o seu vizinho, seu irmão em Cristo prosperando, alegre, feliz da vida, um familiar, você começa a olhar aquilo ali e seu coração começa: como que ele conseguiu isso? Como que ele fez isso? O que aconteceu na vida dele? Será por que ele está? Só pode ter um trem errado aí, né? Então é mais fácil, humanamente falando, a gente sentir a tristeza do outro, mas a alegria é muito difícil. Normalmente, o coração sem Jesus tem prazer em ver a tristeza do outro e tristeza em ver a alegria do outro. Nós, como cristãos, temos que ter alegria em ver a alegria do outro, celebrar com ele e chorar com os que choram. Para encerrar essa palavra, precisamos ter harmonia, irmãos, também. A harmonia. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Os cristãos devem viver em concordância uns com os outros. Devem ser unânimes entre si, nutrir os mais nobres sentimentos e praticar as mais excelentes atitudes entre si. Você não precisa gostar de azul como eu gosto de azul. Você pode gostar de verde. Mas a gente não pode brigar porque eu gosto de azul e você gosta de verde. Aí tem problema. Aí tem problema. Por isso, a harmonia tem o mesmo sentimento, mesmo propósito, mesmo objetivo, mesmo pensamento. Porque precisamos ser humildes. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Hoje eu vou ficar no verso 16. Domingo que vem, vou continuar nesse texto do 17 ao 21. Falando agora desse relacionamento, aonde a situação aqui é no sentido agora com o outro. Não é mais com o próximo, é com aqueles que muitas das vezes, entre aspas, são nossos inimigos. Mas para concluir, condescendei com que é humilde entre os cristãos, irmãos, não há espaço para o esnobe. O cristão não tem nariz em pé. O cristão não tem quem é o maior. O
cristão tem quem é o servo. No meio do povo de Deus tem quem é o servo. O amor coloca o outro na frente do eu. Não é eu na frente de todo mundo. É o outro, o próximo, o irmão, a irmã, na minha frente. Na minha frente. Entre, no meio desse versículo 16 diz: em lugar de seres orgulhosos. Hoje à noite eu vou falar sobre orgulho. Venha para você ouvir essa palavra. Traga alguém, convide alguém também para você ouvir sobre isso. Quando a nossa vida é transformada, os nossos relacionamentos são transformados. Permita a sua vida ser transformada. O Estado de Louvor pode chegar na frente para concluir o culto. Quando a nossa vida é transformada, os nossos relacionamentos são transformados. Eu falo para você, para concluir essa palavra, que você permita, todos nós aqui, sermos diariamente transformados por Deus, para que seus relacionamentos, para que os nossos relacionamentos sejam impactados com aquilo que Deus faz na nossa vida, na sua vida, para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor.
reforço o convite. À noite, 19 horas, venha adorar ao Senhor. Convide pessoas para estar conosco, para a honra e glória do nosso Deus. Pai querido, estamos diante da presença do Senhor nesta hora, em oração, agradecendo ao Senhor por aquilo que o Teu Espírito Santo falou no nosso coração. E te pedindo, Deus querido, ajuda-nos a pôr em prática. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos, a experimentarmos, a fazermos, ó Deus, e cumprirmos os desafios que a Tua palavra nos colocou, Deus, tem nos ensinado, tem nos estimulado a fazer e a viver como cristãos. Que o Teu perdão, que a Tua graça, ó Deus, esteja sobre a nossa vida, possa ter encontrado corações aqui nesta manhã, nos quebrantando, nos ajudando, nos fortalecendo, para que a nossa vida esteja em conformidade com a vontade do Senhor. Leva-nos até a nossa casa em paz. Ó Deus, aqueles que terão atividades neste domingo, que o Senhor guarde, proteja, livre de todo mal, dá-nos um bom almoço, um bom domingo na presença do Senhor, Pai. Que à noite estejamos aqui juntos, alegres, para celebrar, para cultuar o santo nome do Senhor. Em nome de Ti, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que eu oro, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Oração silenciosa para encerrar o culto desta noite.